amores! Tudo bem com vocês, quarto ano? Bom, a nossa aula hoje é na área de conhecimento Ciências Humanas, componente curricular História. Bom, pegue um livro e abram na página 226. Vamos iniciar o segundo capítulo de História, que fala sobre feiras e tropas. E fala assim: neste capítulo você vai estudar como o comércio de gado criou vilas e estradas, alterando o meio ambiente no Brasil colônia. Conversa vai. Observe a imagem, ela retrata a transformação da paisagem que ocorreram em um mesmo espaço. Quais são as diferenças presentes na foto? Vamos lá, você pediu para a gente observar, vamos observar essa imagem aqui. Bom, qual alteração vocês acham que tem nessas imagens aí? Vamos lá? Aqui podemos ver que tem o desmatamento, certo? E algumas criação de vaca aqui que está mostrando, né, de bois, no caso eles modificando a paisagem natural, que aqui com certeza é uma floresta, uma mata, e tinha a sua vegetação natural. Então aqui foi feita a transformação dessa paisagem. Página 222. Conversa vem. Muitas vezes as florestas de um local é retirada para dar lugar a algumas atividades econômicas. Um exemplo disso é a pecuária, que precisa de grandes extensões de pasto para a criação de vacas, bois e ovelhas. Para criar pastos, muitas áreas são desmatadas. Você já viu isso acontecer em algum lugar? E onde? Bom, o desmatamento, quarto ano, era realizado para abrir áreas de pastagens ou para plantações. E vocês acham isso correto? E aí, desmatar aquela vegetação? Vocês já viram isso em algum local? A tia já viu muito. Aqui tem épocas que é feito muitas queimadas, certo? E vocês acham isso certo? Uma boa pergunta, certo? Em alguns casos, são utilizadas as técnicas de queimadas, mesmo que são permitidas, né, por alguns órgãos ambientais, acabam, né, ocasionando de que essas queimadas passem ali do limite e atingem grandes áreas. Por exemplo, estava passando muito nos jornais algumas áreas sendo afetadas, causando acidentes, e ele não tem um controle. Como controlar se o fogo ele se lastra, vai para grandes locais? Como que vai fazer? Então temos que pensar bem antes de causar qualquer tipo de queimadas em matas, certo? Porém, essa técnica era muito utilizada, né, antigamente para abrir espaço tanto para estradas quanto para fazer as pastagens, né, para os animais. E aqui fala, queimadas e derrubadas das matas. Durante o período colonial, ainda não existia preocupações ambientais como na atualidade, certo? Hoje em dia temos mais aquela preocupação com o nosso meio ambiente. O que pode, o que não pode, se vai desgastar o solo, se vai prejudicar aquela vegetação. Então, antigamente eles não tinham essa percepção, eles não refletiam sobre isso. Queimadas aconteciam sempre e sempre era grande nas grandes florestas e eram cortados para dar espaços para as cidades e para as plantações e para os gados. Bom, e aqui fala, os indígenas não tinham seus costumes e territórios respeitados pelos donos das fazendas de gado. Bom, os indígenas, eles não tinham o costume de criar animais. A criação do gado, ela foi o costume que chegou com os primeiros portugueses. Eles traziam, né, esses animais como gados dentro dos seus navios. Então, ali eles foram, né, sendo obrigados a cuidar daqueles animais pelos portugueses, porque os indígenas eles não viam os animais como um bicho preso, eles queriam que os animais vivessem livres, como eles mesmos. A criação do gado, né, implicou em grande mudança no ambiente natural da colônia, como
grandes áreas queimadas, grandes áreas desmatadas, mas ali foram criados o que? Vários povoados, certo? Ali as pessoas foram criando casas ao redor do rio e ali então foram criando aqueles povoadozinhos e grande concentração de currais. Bom, e aqui já nos mostra a criação do gado, né, que trouxe transformação no ambiente natural brasileiro. Olha só, aqui temos essa foto. Por essa foto vocês conseguem identificar esse espaço, a matança dessa vegetação. Para quê? Para a criação de gados, e ali eram feitos, né, os currais para aquela criação, certo? E ali vocês podem observar a mudança da paisagem, certo? A paisagem, ela se transformou. Bom, agora vamos para a página 228. Bom, antes disso, vocês sabiam que acontece também um incêndio natural? E aí? Esses incêndios naturais acontecem quando cai algum raio ou pela influência da luz solar que está muito forte, e ali acontece aquele incêndio natural. Fica uma dica aí para vocês. Para saber mais, em períodos de seca é comum surgirem incêndios naturais nas matas. Eles também causam muito estrago. Leia a reportagem. Árvores secas e queimadas, matas de beira do rio devastadas, roças destruídas, grande mortandade de peixes são alguns dos estragos causados por extensos incêndios florestais na região de Barcelos. Os moradores, incluindo as crianças, precisavam carregar água para impedir que o incêndio chegasse em suas roças e casas. Infelizmente, os incêndios, eles não atingiam apenas ali aquela vegetação. Como diz o texto, eles também atingiam as plantações de pessoas, as casas de pessoas. Vocês conseguem imaginar quantos animaizinhos foram mortos causados por incêndio? Por isso que a tia falou, tem que refletir bastante. E hoje, né, com todo esse acontecimento, ainda assim existe muitas queimadas ilegais, muitas desmatanças ilegais e muitos desmatamentos também, certo? Que vale denunciar quando não é certo pelos órgãos ambientais, tá bom, meus amores? Bom, aqui temos gado no Nordeste. Olha só, durante o período colonial, a pecuária se desenvolveu para alimentar a população com produtos de carne seca, derivados do leite e do couro. Era ali onde né, os grandes fazendeiros tiravam seu dinheiro. Ora, curral também é o nome dado ao cercado onde ficam os gados, geralmente os bovinos. Não sei se vocês já chegaram a ver alguma imagem de curral. Aqui temos um exemplo, certo? Na casa da tia tem um curral. Aí ali fica aqueles animais presos, cuidados, certo? E ali vocês podem tirar, por exemplo, né, que a tia já foi criada assim, na matança daqueles animais, carne, o leite. Então ali era feito vários produtos com leite, não tiravam o couro, porém aqui era utilizado sim e era vendido caríssimo, certo? No caso da região Nordeste, como as terras mais férteis eram destinadas à produção de cana-de-açúcar, os pecuaristas ocupavam a região do Sudeste e o interior. Os governantes portugueses também incentivavam essa ocupação, pois queriam que o interior do Brasil fosse habitado pelos colonos. Na atual região do Nordeste surgiram várias fazendas de gado, chamadas currais, conforme adestravam o interior do Brasil. Os vaqueiros também capturavam e escravizavam indígenas para trabalharem nos currais. O que são esses vaqueiros? Os vaqueiros, eles tinham que manter o gado, levar para os pastos, levar para tomar água. Então, eles mantinham, né, claro que eles eram pagos para isso, pelos grandes fazendeiros, então eles mantinham a criação e a produção desse gado, certo? E os indígenas, como a tia falou, eles eram escravizados e obrigados a ajudar na criação do gado aí.
Vamos para a página 229, que fala assim: trem da história. A região dos currais era muito seca. Para saber mais sobre a vida dos vaqueiros, leia o relato de um padre que conheceu currais nordestinos em 1697. Vamos lá? Comem estes homens só carne de vaca com laticínios e algum mel que tiram pelos paus. A carne originalmente se come assada, porque não há panelas que se coza. Bebem água de poços e lagos, sempre turva e muito assalitrada. Bom, aqui ele está representando como que era a vida, né, desses vaqueiros. Só que os vaqueiros, eles viviam muito em ambiente árido. Então, não tinha aquela produção de agricultura. Não havia muita plantação. Eram produtos assim mais variáveis, que eram fornecidos pelos comércios, certo? E aqui ele está nos representando como que era a vida desses homens. E aí, na mão na massa, pede para que vocês olhem. O que pode ser produzido em alguma fazenda de gado? Reflita sobre a pergunta e discuta com seus colegas. Depois circule o produto de pecuária e seus derivados. Bom, a tia vai falar sobre como era feito para manter os alimentos, como carne. Era utilizado um sal. Naquela época não tinha, né, geladeira, uma forma de refrigerar os alimentos. Então, o sal ali, ele conservava aqueles alimentos e ali você poderia ir consumindo. Era totalmente diferente do mundo atual, certo, meus amores? Então, agora vamos para o nosso segundo vídeo. Beijos!